acrescento entre parênteses lá para ficar mais fácil. Então, bem-vindo todos. Iniciei aqui a gravação, depois para a gente deixar ali nosso banco dentro da nossa plataforma do café. E o tema vai ser sobre onboard. Quem fomentou esse tema e quem acabou trazendo para nós algumas coisas foi a Isis. Bombonato, é isso que fala? Seu sobrenome é esse? Isis, se você puder ajudar, por favor, por que você quis esse tema, por que você estava fomentando esse tema, fala de onde é, o que faz, né, qual que é a sua dinâmica aí no BPO, se você quiser ficar à vontade para se apresentar, a casa é sua, a cafeteria é sua, fica à vontade. Oi, tudo bem, gente? Boa tarde. Bom, meu nome é Isis, eu sou fundadora da Panoni, BPO financeiro, só trabalho com BPO, não estou em escritório de contabilidade, nada. E essa necessidade desse onboard surgiu, porque eu sou nova, assim, tipo, tô há pouco tempo trabalhando, me dedicando à Panoni, e eu percebi que às vezes ficava faltando informação dos clientes, eu tinha que ficar, tipo, tudo pedindo a conta-gota, sabe? E isso me incomodava, e às vezes eles passavam faltando informação. Aí eu falei, não, preciso criar algo, preciso ter algo para deixar isso redondo, ter as informações de uma forma mais precisa, e cada hora que passa eu estou aumentando a minha listinha, porque vai aparecendo coisa de acordo com o nosso dia a dia, e eu senti essa necessidade. Eu cheguei até a receber alguns documentos de um pessoal lá do grupo, só que eu olhava e falava assim, não é isso que eu estou precisando, não é isso, falta alguma coisa, e sempre faltava. Falei, quer saber, eu vou fazer uma lista, fui como se eu estivesse implantando um cliente novo, tudo que eu solicitaria a ele, fui criando a lista. Porque a gente se perde, é muita informação, cada cliente tem o seu, eu falo que cada cliente tem o seu toque especial, né? Cada um tem a sua particularidade, nenhum é igual ao outro. Eu acho que essa foi a minha maior necessidade, que eu resolvi criar esse onboard, que eu acho que está muito importante. E dentro dessa criação, daquele modelo que você colocou lá para gente, você conseguiu achar esse modelo ideal? Porque eu acredito, igual você falou, né? Não tem como colocar todo mundo numa caixinha e falar, ó, isso aqui vai atender todo mundo. Mas no perfil de seu cliente, no perfil da sua empresa, no seu perfil, ele está te atendendo muito bem? Olha, a princípio sim, mas é algo foi o que eu comentei, a gente vai ajustando de acordo com cada cliente. Que nem eu já recebi mensagem de cliente que ele fala assim, olha, eu não leio e-mail. Aí eu fico pensando, falei, como a pessoa não lê e-mail? A minha ferramenta de trabalho é o e-mail, então, tipo, a minha comunicação com ele é toda via WhatsApp. Então, assim, e se perde. Então, eu crio grupos para não perder, não deixo aquela memória, aquela mensagem temporária, para não cair no limbo, né? Senão. Então, acho que cada cliente a gente vai ajustando. Tem que ter o padrão, óbvio, para a gente poder fazer os inputs das informações, tanto no sistema, contrato e tudo mais. Mas a gente tem que partir do básico, né? A gente tem que ter uma base para poder pegar essas informações. Eu chego a pedir até o último extrato do cliente, porque eu quero saber o que está acontecendo na vida dele, o que ele paga. Então, eu acho que isso é muito importante. Isis, deixa eu te fazer uma pergunta bem simples. Qual que seria o melhor cliente hoje, o sonho de cliente para você? Por exemplo, Guto, eu queria um cliente que lesse e-mail, que me mandasse em tal data, porque a gente está falando de onboard, então você precisa me dar algumas informações precisas aí, que seria assim, nossa, esse aqui seria o cliente ideal, eu brigaria por ele a tapas. Olha, eu acho que o cliente ideal depende do perfil de cada BPO, do que ele está seguindo. Então, por exemplo, hoje Isso seria perfil para ideal. você. Eu Isso. estou falando o seu, Para o minha seu empresa, cliente. hoje são prestadores de serviço. Porque eu sei, independente se ele for do lucro presumido, eu ainda domino mais o lucro presumido do que o simples nacional.
que eu acredito que Simples Nacional tem muita particularidade, dependendo, que nem eu tenho uma cafeteria, que, assim, foi um cliente que eu abri exceção porque ela estava desesperada, mas não é o foco. Ah, Isis, quer ter outra cafeteria? Não, não quero. Quer ter outro comércio? Não, não quero. Esse não é o mundo ideal para a Panoni. Então, o mundo ideal são prestadores de serviço, que eu sei que a contabilidade que vai me mandar o imposto, então eu tento tirar ao máximo o empresário da jogada. Eu tento fazer toda essa comunicação, todo esse link, tanto com o fornecedor quanto com contabilidade, para eu já obter essas informações de forma mais precisa. Então, eu até estava no último encontro que teve, no primeiro encontro que teve de BPO, e eles falaram, quanto mais simples e mais automatizado for as coisas, é menos clique que você dá. Então, tipo, quanto mais automatizado, às vezes eu pego conta quem utiliza o Omie. No Omie, eu habilitei para trazer as contas consumo de forma automática. Então, assim, o mundo ideal hoje do cliente é aquele cliente que ele precise passar menos informações para mim e eu consiga deixar essa busca de informação mais automatizada possível. Eu acho que esse seria o mundo ideal. Então, tem cliente que eu converso com ele 2 vezes no mês, só dia 5 e dia 20 para ele autorizar os pagamentos, que aí eu já faço tipo um lote só. Então, quanto menos comunicação, lógico que tenha, eu sou muito humana, né? Eu tenho muito aquela que você tem que ter aquela conexão com o cliente. Eu já cheguei a mandar cliente embora porque eu tinha que marcar reunião com ele e meu olho começava a tremer. Tô que nem aquele meme, ó, muito tremendo. Então eu falei, não, eu falei, chorei porque eu tinha que dispensar um cliente, foi meu primeiro cliente que eu tive que dispensar, acho que isso para mim foi muito pesado, mas não era o meu cliente ideal, era um cliente que me dava dor de cabeça, um cliente que demandava muito tempo. Então, eu acho que a gente tem que. No começo, a gente sai. Quando a gente começa a empreender, né? Eu acho que qualquer ramo, a gente sai pegando de tudo, né? Você faz tato, faz isso, faz tudo. Você leva meu filho na escola? Levo, pode ser que eu Levo. levo. Estou fazendo tudo, para mim não tem problema nenhum. O importante para mim é dinheiro no meu bolso. Mas, assim, hoje a gente sabe, hoje eu tenho um filtro de qual é o meu cliente ideal. Prestadores de serviço, startup. Startup eu tenho alguns também, a gente tipo, atende muito bem, muito legal. São clientes que não dão dor de cabeça. A mentalidade de um gestor, de um CEO de uma startup é uma mente assim totalmente tipo lá na frente, sabe? Assim, então Aberto, né? É gostoso até você conversar com o cliente, é outro mundo, é outra vibe. Isis, você poderia me dizer, então, por exemplo, que hoje essa sua consciência se dá pela maturidade que você alcançou, pelo tempo que você está exercendo, e quanto tempo você já está nessa labuta aí, para que as pessoas que possam escutar essa história falem, nossa, então eu vou precisar de quanto tempo para chegar a ter essa visão, essa tranquilidade de chegar a demitir um cliente, ou ter uma tranquilidade maior para estabelecer algumas situações? Olha, eu tô desde 2019. Eu comecei implantando BPO em escritórios de contabilidade. Ah, somos dois. Sim, Então, eu comecei implantando, criando essa parte de BPO em escritórios de contabilidade. É o que a gente falava, chacoalha a carteira, que algum cliente aí tem, é bom para o BPO. E aí hoje eu estou com a minha empresa, então eu acho que escalar essa montanha foi isso, é tempo, é maturidade, conhecimento nosso da área. Já trabalhei em diversos ramos, desde intercâmbio, clínica médica, então acho que a minha experiência também de vida, de profissionalismo, ela me trouxe a certeza do que hoje eu quero para a empresa. Eu acho que isso já deu um pé no chão. Não, legal, pô, bacana. Se você fosse elencar hoje, tá parecendo uma entrevista, né? Né? Falar nisso, ó, falar De nisso, frente com o Guto. vamos fazer o seguinte, ó, falar nisso, quem for membro cafezista lá da plataforma, manda mensagem para mim,
para a gente começar a fazer uma série de podcast, tá? Porque eu acho que é uma maneira interessante da que a gente possa estar divulgando o seu trabalho, a sua empresa, para que você possa estar divulgando e criando cortes. E se eu estiver me saindo bem aqui nas entrevistas, aí a gente pode praticar um pouco mais. Porque essa experiência que ela tem desde 2019, eu estou começando agora, Thaís. Então, eu estou praticando aqui algumas perguntas para ver se eu consigo desenrolar isso. Mas a ideia é promover cada membro, promover ali os integrantes do café, né, que querem ter uma troca, uma interação um pouco mais madura, né, outro nível de jogo, justamente para que a gente possa estar crescendo. Tá? Sim. Então, a Paula já falou ali que levantou a mão, então ó, manda mensagem, já marca um horário, bora experimentar esse modelo de podcast para a gente poder criar ali os cortes para vocês divulgarem a empresa de vocês. A Cibele vai fazer o nosso contrato. Para quem não sabe, a Cibele é uma excelente advogada. Ela vai falar se precisa ou não de direito de imagem, como é que funciona, se tem termo ou não, se alguém estiver passando por alguma pendenga, porque, Cibele, nós somos muito bons com BPO, mas no direito eu falo para você, olha, zero à esquerda. Então temos assessoria hoje da Cibele dentro do grupo. E para finalizar, Isis, assim, para abrir para quem mais quiser falar, inclusive apertem o botãozinho aí de levantar a mão, senão eu vou começar a entrar em desespero. Se você fosse elencar hoje a melhor forma de comunicação com o cliente ideal, você falou do e-mail, tudo bem, mas se você pudesse levantar hoje, Guto, para mim, dentro dessa minha experiência, dentro do onboard, para estabelecer com o cliente esses primeiros passos, a melhor forma de comunicação, o mundo ideal seria este aqui. Qual que seria? De comunicação, eu colocaria o WhatsApp e principalmente eu sinto muita falta que a gente hoje em dia a gente está muito robotizado. Então, a gente acaba, e veio com a pandemia essa distância, né? Então, eu gosto sempre de estar ligando para o cliente. Às vezes a gente sabe que o cliente está passando por uma dificuldade e você ligar para ele e falar assim, oi, tá tudo bem aí? Tá precisando de alguma coisa? Então, eu acho que isso aproxima ele de você. Então, assim, tipo, hoje tem o WhatsApp, tem, mas manda áudio às vezes, pergunta para ele como que ele tá, como foi o final de semana dele. Eu acho que isso faz diferença no nosso trabalho. Não é ser invasivo, porque às vezes você vai tão automático, o cara pergunta para você, oi, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem. E às vezes não tá. Então, tipo, eu peguei um cliente que ele entrou em desespero, ele abriu o jogo para mim porque uma empresa dele estava passando por dificuldades que sonegaram fiscalmente. Então, eu acho que você entender o que a pessoa está passando do outro lado aproxima ela e ela acaba te passando mais informações mais precisas. Ele acaba abrindo o jogo para você. Eu brinco, a gente não pode mentir para 3 pessoas na vida: para o advogado, para o médico e para o seu contador. Então, a gente que faz o financeiro, isso daqui vai morrer lá no escritório de contabilidade. O que a gente faz aqui, ele vai afetar 100% o seu balanço, para você passar as informações para a contabilidade. Então, quanto mais você aproximar o seu cliente, trazer ele para perto para você, mais informações precisas ele vai te passar. Pode ser via WhatsApp mesmo, não tem problema. Tendo essa comunicação, porque a gente, que nem o contador, ele fala, quantas vezes o contador fala com o cliente? A gente não, a gente que faz BPO financeiro, a gente está todo dia praticamente conversando com um cliente. É um ou outro que a gente conversa, que nem eu tenho, que se conversa 2 vezes no mês. Mas mesmo assim, você mandar uma mensagem perguntando como foi o final de semana do cara, meu, já muda totalmente. Passou bem o feriado? Então, isso vai aproximando mais ele vai te passando mais informações mais precisas, mais minuciosas, mais detalhadas. Eu acho que isso também faz parte de não tornar o nosso serviço tão robotizado. Poxa, legal. Hoje eu estava conversando com uma doutora que vai fazer um evento, que está convidando contadores, né, para fazer um evento, uma palestra. Eu não sei dizer mais ou menos o tema, mas é para promover ali e fazer com que a pessoa identifique qual é o seu perfil. Aí eu tive um insight, falei, quer saber? Eu não vou mandar áudio e nem vou escrever. Eu vou mandar um áudio-vídeo. Eu falei, doutora, eu vou mandar um áudio-vídeo aqui, porque é para aproveitar dessa ferramenta
né? Você poderia fazer uma chamada de vídeo, assim, chamando o pessoal do café para participar. Eu tenho feito muito isso dentro do grupo do WhatsApp. Eu não sei se tem sido legal, se tem sido Sim, chato, se tem sido, eu não tenho ideia porque ninguém me dá feedback, mas eu tenho experimentado ali, tanto é que eu estou fazendo um exercício para aparecer mais. É difícil, sabe? muito. Para nós, acho que dessa área se expor é um pouco delicado, mas tem sido uma experiência interessante. Mas não querendo chorar aqui, muito pelo contrário, tá? Eu estou querendo fazer uns gatilhos mentais para que vocês me deem um feedback. Seria basicamente isso. Perfeito, Isis. Obrigado. Se você quiser continuar falando, fica à vontade. Foi de extrema valia. Muito Eu fico muito obrigada. feliz aqui quando vocês falam. O Breno, antes da Cibele falar, Breno, se você puder explicar para nós o que é onboard, só uma introdução rápida, eu ficaria muito feliz. Aí a gente abre para a Cibele estar falando. Tá jogando bomba para ele. Tá no mudo. Ainda tá no mudo. Eu não tô escutando. Vocês estão escutando? Não? Estamos aqui na expectativa, um silêncio profundo na sala para escutar o Breno. Eu pego no pé do Breno porque ele, eu não sei se vocês sabem, ele é o nosso CTO do café. Estão me ouvindo? Me E ouvindo? Alô, ele é um alô? poliglota. Então, por ele ser um poliglota. Tá, agora eu tô ouvindo, Breno. Manda ver. Foi mal, gente. Configuração aqui. Primeiro era o. Apesar de o Guto me chamar um CTO, né? Acho que eu estou muito longe de um CTO de verdade. Eu estava aqui configurando o microfone. O onboarding, do meu ponto de vista, a gente tem todo o trabalho de pré-venda, né? Que é a captura de um potencial cliente, ou no termo em inglês, de um lead, que é simplesmente alguém que pode se tornar um cliente. Aí, quando a gente está fechando com esse cliente, a gente fecha com esse cliente, o onboarding nada mais é do que os primeiros passos após você fechar com esse cliente. É o momento de, entre aspas, fechamento e primeiros passos. Porque já no fechamento você já consegue começar, né? Você dá um pontapé inicial, vai falar, olha, se a gente fechar os próximos passos serão esse. Então, você, às vezes, precisa coletar dados do cliente após a assinatura do contrato, né, após o fechamento da venda. Você precisa coletar dados desse cliente e, muitas vezes, você tem que explicar melhor como vai funcionar a partir de então. Então, do meu ponto de vista, o onboarding é esse. É isso daí. É essa parte do processo fechamento / primeiros passos. Perfeito. Explicou com maestria. Eu, particularmente, adorei essa explicação. Muito obrigado. Cibele, eu fico pegando no pé dele porque ele me ensina muita coisa todo dia. Cibele, o que você gostaria de falar? Por favor, fique à vontade. Eu queria primeiro agradecer o convite, né? E só fazendo um gancho na sua fala, quando você falou sobre mim, sobre BPO, eu estou aqui única e exclusivamente para aprender com vocês. É um mundo novo para mim. E a minha especialidade hoje é contratos. E aí, levando em conta o que o Guto falou, o que a Isis levantou como dia a dia, e o Breno agora fechou com chave de ouro, explicando para nós de forma simples e objetiva e clara o que é o onboard, é a questão não só que a gente vai trazer, né, eu e o Guto, a gente está conversando bastante aí para a gente desenvolver uma parceria com vocês, e vou trazer bastante material, não só sobre contratos, mas também sobre esse ponto que é o objeto dessa reunião, e que é um ponto delicadíssimo e importantíssimo, que é a coleta e o tratamento de dados pessoais, né? A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, está aí com tudo. As primeiras empresas que estão sendo multadas e penalizadas pela ANPD, que é o órgão regulador, são micro e pequenas empresas. Inclusive, a primeira foi uma empresa de tecnologia e ligações, telecomunicações pequenas de Vila Velha, do Espírito Santo, que ganhou aí uma multinha de R$15 mil. E aí eu acredito que ninguém aqui está preparado para receber uma multinha dessa do dia para a noite, né? Então, realmente é um tema muito delicado e que vocês precisam tomar muito cuidado, tá bom?
No mais, estou aqui para aprender, estou à disposição, se vocês quiserem tirar alguma dúvida também sobre o assunto, estou à disposição de vocês, não só aqui, como no grupo, como também na comunidade, tá bom? É isso, gente, um beijo. Sibeli, eu que agradeço. Deixa eu te fazer uma pergunta aproveitando. Eu estou aqui como BPO, eu vou prestar um serviço de terceirização para uma empresa, ou para um prestador de serviço, ou para uma indústria, ou para um comércio. E, assim como o Breno falou, eu captei aquele lead e vou fechar, né, o serviço com ele. Dentro desse onboard, nesses primeiros passos, o primeiro e acho que o mais principal deles todos é a assinatura de contrato. Dentro desse contrato, é interessante colocar as regrinhas de quais serão os primeiros passos, para não ter problema, né? Teria alguma forma simples do meu cliente enxergar esses primeiros passos? Por que eu falo isso? Talvez muitos daqui poderão concordar comigo que a gente entrega um modelo de contrato padrão, feio até, as pessoas nem leem, só veem os principais pontos, assinam, e na hora de conversar, fica aquele desgaste, aquela chatice de, poxa vida, mas estava no contrato, olha, a gente não alinhou direito as expectativas, olha, eu conversei com você que você tinha que mandar por e-mail, você acabou de falar para mim que não manda por e-mail. Então, assim, existe hoje no jurídico uma facilidade para encontrar um contrato um pouco mais dinâmico, que ao passo que o meu cliente veja, ele já consiga identificar claramente qual será esse onboard ou não. Isso tem que ter um documento anexo, é mais interessante colocar um documento anexo de primeiros passos para facilitar esse entendimento, é mais interessante deixar só os pontos principais e ir levando a conversa. Não sei se você conseguiu pegar a meada, porque a gente sofre, tá? A gente pega os clientes aqui e fala, olha, a gente vai estabelecer um SLA de 24 horas, caso você tenha uma necessidade mais urgente, eu posso te cobrar R$750 a mais para te responder em 4 horas úteis, que é o modelo que eu utilizo. Então, assim, isso estando muito bem explicado é legal, só que nem todo mundo lê contrato, né? Certo, Primeiro que o contrato não tem como ele ser dinâmico e legal. O contrato por si só é uma coisa chata, que precisa ser lida, tá? E ela é uma verdade. Não tem, sabe? É isso. Só porque tem uns bonitinhos, tem uns contratos bonitinhos, coloridos, então, você para os quadrinhos. Desculpa falar, Sibeli, eu acho assim, é uma das coisas mais importantes a parte, jurídica. Sim. Mas, nossa, assim, acho que tudo relacionado ao que tem para fazer dentro de uma empresa deve ser a parte que eu mais, nossa, assim, dói nas entranhas, assim, eu odeio qualquer coisa. Eu sei que é super importante, mas é muito chato, realmente. Então, eu para não estender a minha participação e atrapalhar o assunto principal da reunião, não, faz parte do board, pode ficar tranquila. Eu vou falar o que eu falei para o Guto na nossa primeira conversa. A culpa disso que você está trazendo, Breno, não é de vocês, é nossa. Nossa, enquanto advogados. Tá? Porque a gente sai da faculdade com o status de doutor, um falso status de doutor, falando juridiquês, e isso afasta o direito da realidade de todo mundo. Então, sempre que alguém chegar, Sibeli, doutora, não sei o quê, sei que ela fala, não precisa me chamar de doutora, eu não estou aqui como doutora, eu estou aqui como prestadora de serviço de vocês, tá? E como eu falei para o Guto também, não é demagogia, mas assim, eu me encontrei no direito depois que eu democratizei ele. Depois que eu parei de trabalhar o juridiquês, que é a minha vida corporativa, e vim traduzir o juridiquês para o português para poder chegar em vocês, empresários. Tá? Foi aí que minha jornada se transformou, os empresários todos se aproximaram de mim, eu consegui trabalhar, desenvolver o meu trabalho de forma melhor e mostrar para vocês que o direito não é um bicho de 7 cabeças, não é chato, não é complicado. E é horrível, né? Então, é horrível. É horrível. Para vocês que não têm acesso, realmente é horrível, porque é outro mundo, é um mundo totalmente desconexo da realidade de vocês, né? Só que aí entra o meu jargão, sabe aquele jargão de funerária? Funerária, bom dia, sua tristeza, nossa alegria. Então, aqui é a Sibeli Banix Advocacia, a sua tristeza é a minha alegria, o seu problema é a minha alegria, a sua dúvida é a minha alegria, entendeu? Porque eu estudei para resolver problema de vocês, todos nós advogados, só que a gente não age como tal, né? E assim, voltando à sua pergunta, Guto, contrato, primeiro que fala contrato padrão, eu chego
a dar sarna, dar coceira, porque não existe contrato padrão. Se você tem um contrato padrão na sua empresa, corre atrás de um advogado, porque você está sofrendo sérios riscos, não só de sofrer uma ação trabalhista, como tomar um calote, como receber uma execução, ter um cumprimento de contrato aí que você vai olhar para o cara, vai olhar para o contrato, vai falar o que eu faço com isso, entendeu? Então, assim, contrato padrão não existe. E contrato legalzinho também, de fácil leitura e curtinho, não existe. Se alguém te ofereceu esse tipo de contrato, pode ter certeza que está faltando 1 milhão de coisas, tá? Então, no caso da coleta, como passar melhor as informações sobre as fases do projeto, sobre como eu trabalho, prazos e etc. para um cliente, sem colocar no meio do contrato que ele não vai ler. A gente tem diversas opções. Primeira delas, você pode fazer isso na sua proposta comercial, tá? Então, se vocês não têm proposta comercial, isso é uma coisa que eu recomendo. Por quê? Lá você coloca quem é você, quem é a sua empresa, todas as suas áreas de atuação, e isso de forma gráfica, com figura, com planilhas, com tabelas, que torna a leitura gostosa e traz mais competência e autoridade para o seu trabalho, tá? Então, você está conversando com o cliente no WhatsApp, no telefone, no e-mail, ao invés de já passar valores, ao invés de já passar negociação, eu vou mandar para você uma proposta comercial, você analisa, tá? Então, monta uma proposta comercial bonita. No Canva tem vários exemplos, inclusive com índices. Então, a pessoa, primeiro ela vai direto no preço, que você nunca vai colocar valor de pagamento, você vai colocar valor de investimento. São coisas que o cérebro registra de forma diferente. Depois ela vai ver quem é você. Depois ela vai ver todos os serviços que você presta, porque se o valor que você passou não tem aquele serviço que mais interessa para ela, ela vai te questionar, porque você já foi proativo em mostrar os outros serviços que você atende, tá? Então, uma opção é proposta comercial. E uma outra opção, vou falar, não, eu não gosto disso, eu quero já fechar no contrato. Então, o que a gente pode fazer? No contrato, a gente trata dos assuntos extremamente essenciais para um contrato, e essa parte de prazos e etapas da prestação de serviço de vocês, a gente coloca simplesmente no contrato como um anexo 1. Então, no anexo 1 ao contrato, vai estar uma planilha, literalmente uma tabelinha de Excel na folha, onde vai estar, vamos supor, entrada, e aí entra a parte que eu estou aqui para aprender, porque eu não entendo, eu entendo zero da rotina de vocês. Então, o cliente, você entrou, você tem tantos dias para me mandar a documentação, aí envio de documentação, X dias, prazo de retorno do prazo de retorno da empresa, 48 horas. E aí você, a partir do momento que você tabela isso, fica muito mais simples do cliente ver e não está no corpo do contrato onde ele vai ter que ler tudo para entregar tudo. Entendeu? Eu acredito que seja isso a dúvida, né? Então tem essas duas opções aí e são formas de você ilustrar, né? Esses prazos e tirar do corpo do contrato, deixando ele mais enxuto e facilitando a visualização do cliente na hora não só da cobrança, como da prestação do serviço ou dúvida que ele tenha. Entra multa, Cibele, se, por exemplo, eu botei lá no prazo, prezado cliente que quer contratar meu serviço, nós temos uma implantação de 45 dias, onde na primeira semana eu vou fazer toda uma estruturação do seu ERP, e nessa estruturação eu vou precisar do acesso à conta bancária, acesso secundário. Claro, eu já vou especificar, porque previamente eu já sei qual banco que ele vai estar trabalhando, e coloco lá que, por exemplo, eu vou precisar dessas informações em determinado prazo. Ele não respeitou esse prazo. É uma quebra contratual? Que direito eu tenho sobre esse cliente que não obedeceu às regras? Aí, Isis, quando ela terminar, você já pode perguntar sem eira nem beira. Normalmente, quando a gente monta o contrato, a gente já coloca as obrigações do contratante e do contratado e os prazos que devem ser cumpridos. Normalmente, todas as obrigações, se elas não forem cumpridas, elas vão ocasionar multa, tá? Por descumprimento do contrato, ou correção monetária, juros e multa por falta de pagamento, certo? Esse seu questionamento entra não só para a questão de multa, como também a questão para a possibilidade de rescindir o contrato.
Então, por exemplo, se o cliente não cumprir quaisquer cláusulas do contrato, ele vai ser penalizado, vai sofrer ali uma multa contratual. Porém, um contrato, ele tem que ser equilibrado. Então, eles têm multa por descumprimento e risco de rescisão para os dois lados, certo? Essa rescisão e essa multa para o contratado, no caso vocês, ela não vai ser aplicada se o cliente não cumprir o prazo de entrega de todas as informações, de entrega de todos os documentos. Porque se o cliente não entrega o documento, não tem como vocês cumprirem. Agora, Cibele, o cliente demorou, eu contratei, o prazo do contrato para minha prestação de serviço é 45 dias. Ele tinha 5 dias para me enviar a documentação, já se passaram 30. É um prazo razoável para você, inclusive, falar, querido, dá um aperto, fala, olha, pelo contrato eu posso rescindir sem multa nem nada. E não terá devolução dos valores que você pagou hoje. Você vai entregar a documentação ou a gente pode parar por aqui? Entendeu? E um detalhe, um contrato bem feito e com todos os requisitos legais preenchidos, ele é um título executivo extrajudicial. Então, se você tiver alguma quebra de contrato, se você precisar executar ele de alguma forma, você não vai precisar entrar com a ação para o juiz despachar, abre prazo para o cliente contestar, audiência de conciliação, toda aquela formalidade e demora do judiciário. Não, por ele ser um título executivo extrajudicial, você já pode entrar com a ação executiva. Então, deu entrada na ação executiva, o juiz vai dar 15 dias, não para ele contestar, mas para ele fazer um acordo, cumprir e te pagar. Se ele não cumprir, te pagar e nem fizer um acordo nesse prazo, já abre prazo para busca de penhora, para penhora de valores, busca e apreensão de bens e etc. Então, é uma ação muito mais barata e célere do que uma ação de conhecimento comum. Aí só me veio na cabeça uma música da Rainha da Sucata, dessa novela nova, recente. Para, né? Quando vê essas situações aí. Apesar que a galera nova não vai saber que novela é essa, mas não. Isis, por favor, fale sua pergunta, você levantou a mão. Uma dúvida, por exemplo, que nem no caso do anexo, se a gente for inserir um anexo no contrato, aqui a gente envia nossos contratos via ClickSign, DocSign, esses meios digitais. Eu posso deixar tudo junto para ele assinar contrato e anexo, ou eu tenho que mandar arquivos separados? Pode mandar tudo junto, e o ideal é que você insira um rodapé com numeração das páginas, tá? Sim. Então, porque aí se por acaso se perder algum documento, sabe que está faltando página ou que o documento não chegou completo para ele. Então, pode mandar tudo numa folha só, num arquivo só, tá? E um detalhe importante, tá? Não sei se vocês já sabem disso, mas hoje já está expresso no Código de Processo Civil que quando os contratos são assinados eletronicamente por essas ferramentas que você trouxe, que você só acessa o documento se você fizer login e senha, não tem a necessidade da assinatura de 2 testemunhas, tá? Então, você pode excluir aí as 2 testemunhas, não precisa se preocupar com isso. Ah, não tem testemunha, meu documento não é válido. Se ele foi assinado eletronicamente, ele não só é um documento válido, mesmo com a assinatura só das partes, como também ele está protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados, porque só tem acesso àquele documento quem fizer login e senha e estiver participando da assinatura. E o que eu também estou fazendo nos meus contratos é colocar na parte de contratante, contratado, eu coloco o e-mail da pessoa também, eu coloco o endereço digital, aí eu coloco o campo de e-mail também. Isso é essencial, Isis, essencial. Vai ficar digital agora os processos, né? Então, eu já coloquei dessa forma. Não só isso, tá? Lembra, na nossa época, que você queria notificar alguém, você mandava uma cartinha com AR, um telegrama e etc. Hoje, se você tem um e-mail com confirmação de recebimento e de leitura, esse e-mail também serve como notificação extrajudicial. Então, se o cliente falar, eu falei e você não falou, se você tiver um e-mail com confirmação de recebimento e leitura, é uma prova incontestável, tá? Sim. Daí eu já deixo habilitado até no meu Outlook. Isso. Para tudo. É válido?
Oi? Para sistemas também é válido? Tem sistemas que ele já mostra se o cliente abriu a notificação, abriu válido, o boleto, é válido também? Tudo que tem essas confirmações é válido. E aí eu gostaria de voltar, antes de ir para a próxima pergunta, no que você falou de novo, Isis, sobre a doutrinação dos clientes em tratar assuntos sobre e-mails. Via e-mail, né? Eles gostam de WhatsApp. Então, primeiro parênteses sobre o WhatsApp. Se alguém aqui utiliza o WhatsApp comum para tratar de assuntos relacionados a assuntos comerciais, parem agora, tá? Porque o WhatsApp comum foi utilizado para conversas comuns. Então, ele não tem todas as ferramentas de segurança e respeito à Lei Geral de Proteção de Dados que o WhatsApp Business tem. O WhatsApp Business, ele foi criado para conversas comerciais. Então, ele já tem toda a fiscalização de LGPD ali em cima dele. Então, todas as conversas são criptografadas e seguras, tá? Então, sempre o WhatsApp Business. Segundo, tem tribunais que veem o WhatsApp como prova documental, tem tribunais que não. Então, o que eu sugiro? Se o cliente insiste em não tratar assuntos relevantes via e-mail, o que você faz? Conversa com ele via WhatsApp e fala assim, olha, só para eu ter registrado nos meus arquivos, eu vou formalizar nossa conversa por e-mail. Tá bom? Tá bom. Mandou para ele, recebeu lá na sua caixa de entrada que ele abriu e leu? Se ele leu ou se ele não leu, isso já saiu da sua alçada. Você formalizou, você registrou que ele recebeu, que ele leu, isso é o suficiente para você. E uma segurança maior. Olha, eu não sei vocês, mas um café nesse nível aqui de suporte jurídico é de encher o coração, né? Imagina? E olha que a gente tá falando de um board. Ó, Sibeli, se você não fechar conosco do café, eu vou falar para você, você tá perdendo uma excelente oportunidade, viu? Já fechei, já tô até no O pessoal aqui, e isso é legal, sabe? E ninguém consegue nada só. E o motivo da gente estar conversando aqui hoje é exatamente esse. Trocar experiência, crescer junto. E eu tenho percebido que quem perdeu essa conversa pagaria fácil para ser membro cafezista. E se não pagou, tá perdendo a oportunidade. Porque quantos cafés já não passaram ou virão com suporte jurídico desse? Imagina? Agora todos, se Deus quiser. Todos que eu conseguir estar presente, eu vou estar aqui para tirar dúvida e aproveitar com vocês. E querendo ou não, essas dúvidas que vocês estão tirando, que eu estou aqui, né, tendo o prazer de auxiliá-los com isso, tem tudo a ver com o onboard, né? A gente acha que não, mas tem tudo a ver com o onboard. Pois não, Mário. Combinado. Manda lá, Marinho. E aí, pessoal, tudo jóia? Então, Sibeli, você, de repente eu vou falar uma grande besteira, né? Mas estamos aqui para perguntar. É isso. Não teria uma possibilidade da gente criar... você falou que não existe contrato padrão, mas no começo o investimento é muito alto para a gente formalizar um contrato. O Guto até tentou fez um orçamento para a comunidade, e é um investimento alto, mas não que não seja importante, mas a gente corre alguns riscos no início por não ter esse investimento inicial, né? Não teria uma possibilidade da gente formalizar, por exemplo, tipo uns módulos do contrato, de forma que, por exemplo, pega uma demanda, tipo assim, e a gente fizesse tipo esse jogo que hoje você faz no site. Cada um, de acordo com sua demanda, você puxa aquele detalhe para o seu contrato, entendeu? Então, a gente não faria um contrato, a gente faria termos de contrato para cada situação. E você montaria o seu contrato juntando esses termos que atenderia a sua necessidade. Eu não sei se eu fui claro, mas teria essa possibilidade? Sim, eu não sei se eu entendi direito o que você falou, mas assim, a parte legal, ela é bem próxima, tá? Um contrato do outro, principalmente para vocês que estão todos no mesmo ramo. Então, assim, isso daria para a gente engessar. Só que ainda assim, ela depende da relação que você tem com o seu parceiro, com o seu fornecedor, com o seu prestador de serviço interno e com terceiros. Entende? Porque dentro da parte legal tem a questão de Lei Geral de Proteção de Dados, onde você tem que apontar quem é o controlador, quem é o operador, quem é o encarregado. Quem são essas pessoas? O controlador é aquele que toma as decisões sobre
como será tratado o dado pessoal que vocês têm acesso. E quando eu falo dado pessoal, não é só de cliente, não é só de captação. É também dos prestadores, é também de vocês sócios, é também de vocês administradores e diretores. Tá? Então, assim, até da faxineira. Vai da faxineira ao cliente, ao CTO, à porra toda. Tá? Então, todos os dados pessoais. Então, o controlador é aquele que toma as decisões sobre como será tratado, quanto tempo vai ficar armazenado, como que vai ser descartado. O operador é aquele que obedece às ordens do controlador. Então, é quem trata. Então, quem é uma empresa é tudo vocês. Quem tem uma empresa normal são os seus operadores, os seus funcionários, os seus prestadores de serviço interno são os operadores. O encarregado é o que hoje é o famoso DPO, tá? O encarregado, ele é o responsável por comunicar, por ser a ponte de comunicação entre empresa, titular do dado, empresa, órgão regulador. Entende? Então, assim, isso muda de relação para relação. Então, você cliente, você, empresa do Mário, com o cliente. Você é o controle, vamos supor, colocar que você é uma empresa para facilitar. Você é o controlador, você é o operador e você é o encarregado. Quando você já trata de um parceiro ou de um fornecedor, ou de um operador, de um parceiro ou de um fornecedor, ou de terceiros, o controlador normalmente vai ser essa terceira pessoa, vai ser o seu fornecedor, vai ser o seu parceiro, ou vai ser o seu terceiro. Você vai ser o operador. Então, até o seu acesso ali, o seu acesso e o seu tratamento vão ser mais limitados. Entende? Então, por mais que a gente monte um contrato padrão, ele tem as suas peculiaridades de acordo com a relação dentro da empresa. O que eu sugiro que a gente faça, Guto? A gente pode marcar um dia, marcar aí uma hora, 40 minutos, uma hora, acho que é o suficiente. Pelo menos foi o suficiente numa gravação. Às vezes, estando online, assim, às vezes a gente demora um pouco mais. Aí vê a disponibilidade de vocês. E eu trago para vocês tudo o que precisa ter em um contrato. A gente vai trazer desde a qualificação até a questão de não concorrência, confidencialidade. Quando eu falo de confidencialidade, eu não estou falando de proteção de dados, porque existe a confidencialidade das informações que estão sendo negociadas, e inclusive das etapas que vocês oferecem em prazos, tá? Inclusive informações comerciais, e existem a confidencialidade em relação à proteção de dados. Então, por exemplo, vou abrir aqui uma parte da minha conversa com o Guto, que eu tenho certeza que vocês vivenciam a mesma forma, a mesma coisa. Se você, Mário, negocia comigo um valor para você atuar como BPO para minha empresa, e eu viro para o Guto e falo, Guto, você não sabe, cara, que eu encontrei um BPO maravilhoso, fechei com ele, ele fez para mim por X. Aí, não, vou te passar o contato dele, tá bom. Aí o Guto entra em contato com você, você passa 2x de valor para ele. Ele fala, pô, Mário, mas você fez X para a Cibele, por que de mim está cobrando 2x? Se você tem um contrato bem elaborado, eu quebrei o nosso contrato. Entendeu? Porque às vezes a gente tem uma amizade, você fez um valor mais acessível para mim pela indicação que alguém fez, enfim, e para o Guto que veio de um terceiro, você já colocou o valor cheio da sua prestação de serviço. Então, aí eu já tive uma quebra de contrato, e você pode me executar por isso. Entende? Então, assim, você falar assim, tem como montar, pelo menos agora no começo, o modelo padrão? Tem, mas aí para isso vocês têm o contrato de vocês hoje, vocês vão estar tão desassistidos quanto. Entende? Então, o que a gente pode fazer é organizar um horário desse, que eu vou explicar para vocês tudo o que precisa ter num contrato, e vocês vão, com o contrato de vocês em mãos, vocês vão tirando dúvida, vão falar, nossa, eu preciso acrescentar algo sobre isso, preciso acrescentar algo sobre aquilo, lá. Tá? E, agora, para ser assim, eu não recomendo, porque não pode trazer segurança jurídica, tá? Aí eu vou estar sendo hipócrita com o meu serviço. Mas já adianto que é caro, mas eu tenho feito um valor bem mais acessível para todos os meus parceiros. Aí já foram pagando. 54 mil, né, Cibele? 54 mil a média aí, vai se preparando, Marinho. Olha, eu te garanto que é bem menos do que você vai gastar num processo judicial. Agora,
Vou falar uma coisa para vocês. Marinho, para quem, Cibele, o Marinho é nosso barista. Ele é uma das pessoas que mais trabalha aqui dentro. Inclusive, eu preciso de um contrato, porque se o Marinho quiser me processar, eu vou estar lascado. Ele é um cara que trabalha e não ganha nada. Pelo contrário, ele pagou para entrar na plataforma e está trabalhando lá igual um condenado. É porque a gente acredita, Guto. Aquilo que a gente acredita, a gente tem que investir. É isso, é isso. Aí, que trabalho escravo dá processo também, tá? Não, não é escravo. A gente, né? A gente tá montando. Vai, trabalho não paga é o quê? Amizade? Não, que isso, cara. Olha, você sabe quem é você mais, BPO? Marco André. Sincerão. Marco André. O Marco Sincerão, Marco Sincerão. Você sabe que isso é outro ponto muito essencial, eu diria, para vocês organizarem a vida contratual de vocês, né? Porque agora, se eu falar uma mentira, vocês falam, Cibele, mentira. Quando você toma um calote, quando alguém não entrega a documentação no dia e fala, depois eu entrego, tá tudo bem, ou depois eu pago, você entende? Não são seus clientes normais, são seus amigos, são seus parentes, são seus vizinhos, são seus amigos mais próximos, tá? E por que isso? Tava na nossa conversa com o Guto também. A nossa vida é como um batimento cardíaco, a gente tá lá em cima e lá embaixo. E quando você tá lá embaixo, você tem dois tipos de pessoas. As mau caráteres e as que necessitam. E se, por exemplo, eu tenho um contrato eu sou amiga do Mário, fechei com ele a parceria aí, a prestação de serviço de BPO, e eu tô fodida mal paga. Quebrei, enfim, não consigo pagar ninguém, tem que fechar todas as torneiras. E eu tenho um contrato com você, Mário. Marco André. Tenho um contrato com você, onde se eu não pagar em dia, eu vou pagar juros, correção monetária, multa e etc. E eu tô ferrada mesmo, eu não tenho de onde tirar tô literalmente vendendo almoço para pagar a janta. Quem você acha que eu vou dar o calote primeiro? Por necessidade, não por calote, não por mau caráter. Não, no advogado não vai ser, isso eu garanto. Para quem não assinou o contrato. Você entendeu? O meu advogado é o seguinte, não decano em advogado, que você vai se lascar. É isso. E eu vou dar o cano primeiro no Mário, porque eu vou ligar para ele e vou falar, Mário, ferrou, não tenho de onde tirar dinheiro, você se importa de eu pagar mês que vem? Ele não tem outra opção a falar não. Entendeu? Agora eu sei que se eu não te pagar, minha dívida com você vai ficar muito maior e você ainda pode penhorar o pouco que eu tenho. Sibeli, eu vou te ajudar. Ninguém aqui no grupo, eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui no grupo já pagou mais advogado que eu. Eu tive um problema de dissolução societária, a advogada me cobrou em 2020, ela me cobrou R$100 mil, só de honorários. Opa. Mais taxa, mais custos, etc. E tudo começou passa meu contato para ele depois. E tudo começou por conta de um contrato societário mal feito. E na hora de desfazer a sociedade, eles executaram, aí a dívida ficou milionária, né? Eu tinha uma locadora de carro, um valor alto, e na hora, e cobrou sobre esse valor, você sabe, você explica melhor que eu. Sim. E tudo começou por causa de um contrato mal feito. E ela falou para mim na lata, vocês estão pagando isso aqui porque vocês fizeram um contrato mal feito, vocês não chamaram um advogado para fazer um contrato. É isso. Simples assim, você até testemunha aí para a turma aí. É isso assim, realmente eu já gastei muita grana por conta de contrato mal feito. É exatamente isso. O Breno levantou a mão. Breno, pode falar, meu cara. Depois a gente até levantar a bola, que eu acho que pode ser interessante, pelo menos acho que para os membros, né? Não sei se vai ser para a Cibele, mas eu acho que eu entendi um pouco o que o Marinho quis dizer, de deixar algo, né, pronto, e aí eu pensei se daria para fazer algo do gênero, mas depois a gente conversa mais em detalhes, Cibele, que é deixar algo onde a pessoa, é como se a gente deixasse, desculpa os termos, né? Os parágrafos, e a pessoa fala, não, eu quero esse parágrafo, não, esse eu não quero agora, eu quero esse, então assim, a gente gera um contrato automático para a pessoa conforme os parágrafos, enfim, aí a gente pensa em como estruturar isso. Não sei se seria viável fazer alguma coisa do tipo, mas me vem em mente agora. Aí eu teria que sentar com você e avaliar se é possível também. Sim, a gente senta depois, estou disponível para conversar sobre isso.
o café com a primeira ferramenta automatizada, onde você coloca a sua logo, você coloca o que você fechou com o cliente, ele cospe um contrato padrão e com a assinatura e a autenticação da Cibele, porque, é claro, por mais que a máquina faça, nada melhor do que um olho de uma profissional que possa averiguar aquilo ali. Ou seja, todo aquele trabalho braçal que a Cibele teria de digitar, de copiar e colar, ou de juntar as ideias, o membro do café já teria uma prévia, já faria um rascunho. E em cima do briefing que a Cibele pegaria daquele membro, que é o que o Marinho talvez queria colocar, a Cibele faz a última análise ali. Eu acho que o tempo de trabalho da Cibele diminui, o valor dela pode diminuir, e a ferramenta ganha valor agregado, e as pessoas podem pagar pela ferramenta, podem pegar pela Cibele, e a gente, Breno, já pode patentear a ideia do Marinho antes que ele patenteie. Então, dá para criar uma... Então, Guto, a gente paga 5 centavos para o Marinho pela ideia, agradece. Forte abraço, Marinho. Eu já vou contratar a Cibele como minha advogada. Isso. A questão é essa, porque eu acho que vai muito em encontro o que é o BPO financeiro. É tipo assim, não que a gente está diminuindo o valor do trabalho do advogado, mas a gente está otimizando para gerar acesso a quem não teria condição. Então, se a gente elabora o contrato, que é a lógica do caixa eletrônico, a gente vai lá e faz o serviço do bancário. E aí veio o banco digital e zerou a taxa para a gente. E antes o banco não queria fazer isso, né? Então, quer dizer, a gente vai fazer um trabalho, um pré-trabalho, e vai contratar a sua assessoria para avaliar o nosso trabalho. Então, assim, não vai ser o mesmo não estou querendo desvalorizar, mas essa que era a ideia. A Breno entendeu muito bem. Sim, ficou claro. Não, vamos sim, com certeza. Marinho, adivinha o que eu pensei para fazer o trabalho? Pai. Garoto. O MVP vai ser feito no Pipefy. Eduardo. Manda lá, Eduardo. Oi, Cibele, boa tarde, pessoal. Bem? Então, eu agradecer aí pela oportunidade dessa explanação. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas eu acredito que não perdi muita coisa não, mas depois eu vou assistir de novo. Por um tempo eu tive muito preocupado com isso, e agora, a partir de hoje, minha preocupação já foi cessada, vamos dizer, né? Porque agora, essa oportunidade aqui vai dar para começar a dar os passos e as previsibilidades, né? Que antes eu não tinha. E toda vez que eu tinha uma pessoa que era referência para mim, continua sendo, só que a pessoa atua em outras áreas, assim, jurídicas, que acredito que sejam, vamos dizer, um pouco fora do contexto que a gente está aqui, né? E aí isso pode inviabilizar também na hora de precificar uma parceria que eu ia ter com essa pessoa, inviabilizar, né? Por eu estar com uma empresa que só tem 3 anos, né? E uma coisa que me preocupa, além dos contratos de prestação de serviço, que eu achava que estava ok, né? Aí, através da explanação, eu já vi que não estava tanto assim, né? Mas estão todos assinados, graças a Deus. Pelo menos essa preocupação eu consegui eliminar, né? De não ter o contrato. Inclusive, tirei aquele delay, né? De quando começar uma parceria, no momento do onboard, acabava ficando para depois, aí assinar o contrato 3, 4 meses depois. Isso daí eu também eliminei, que aí já ajuda também para poder provocar o pagamento, né? E começar um onboard ok. Mas aí, uma coisa que está me dando insight aqui, não sei se foi falado hoje, questão que o BPO financeiro ele tem um ecossistema bem assim amplo, né? Então, eu, por exemplo, já estou começando a ter umas comissões e de parcerias de outros, vamos dizer assim, certificado digital, só como exemplo, né? Comissões assim que eu indico uma controladoria, que eu indico uma auditoria contábil, alguma coisa de planejamento tributário, e aí a reunião com a apresentação comercial ocorre, eu e esse parceiro e o cliente, beleza, depois eu fico no escuro, né? Porque aí eu pergunto, né? E aí, tá acontecendo a parceria? Ah, tá sim. Mas aí a gente fica no escuro. Então, qual é a dica em relação a gente já, nesse momento ali dos primeiros encontros, que é acordado passar alguma comissão depois, no fim da reunião, sempre é combinado, né?
aperto de mão, né? E vai ter uma comissão tal, quando tiver o êxito desse processo. Então, o que a gente pode estar, vamos dizer assim, criando uma rotina, né? Vamos dizer, uma forma da gente cercar, perder esses times aí, porque depois que passar 1 ano, 2 anos, pode ser que não vai valer mais solicitar aquela comissão, né? Sim. E muitas vezes a pessoa pode fazer o uso da inocência de quem está indicando e deixar rolar, né? E é exatamente proposital, né? Certo. Se você me disse um ponto importante. Você participa dessa reunião, você e o parceiro participam juntos da reunião com o cliente. Isso. Certo? Então, você tem 2 opções. Uma, fazer um contrato de prestação com o cliente e um contrato de prestação com o parceiro, o que encarece e traz mais burocracia. Ou, num contrato só, você pode fazer o contrato onde o cliente é o contratante, vocês 2 contratados, certo? E, nas obrigações entre as partes, quem está na frente da prestação de serviço deve prestar contas periódicas para o intermediário. Entendeu? Ou você, como intermediário, pode solicitar a prestação de contas a qualquer momento. Entende? Sim. Outra opção seria fazer o contrato de parceria você e esse cliente, onde você seria o intermediário, e aí você bloqueia para toda e qualquer relação com clientes, esse parceiro necessite obrigatoriamente tratar com você. Uma vez que você trouxe o cliente para ele nunca pode te tirar dessa relação e tratar diretamente com ele. Essa é a parte do contrato que a gente chama de cláusula de não concorrência. Sim. Tá? Isso aí, essa cláusula de não concorrência também acho muito bacana também se preocupar, porque isso daí ocorre tanto no BPO como na área contábil também, né? Todas as áreas, viu? Todas as áreas. Sempre tem um intermediador ali que a hora que o parceiro cria uma certa intimidade, ou a partir do primeiro momento que ele já tem o contato do cliente, ele já te tira da relação, começa o trato direto e os 2 organizam uma forma de te deixar de lado, porque aí barateia o custo para o cliente e aumenta a comissão do parceiro. E você fica chupando o dedo. Isso aí. Sem contar quando o parceiro não alicia, por exemplo, seus prestadores de serviço interno também. Entendeu? Tem outro lado da moeda também, né? Eu, por exemplo, já recebi convite já para o contrário, né? Diante desse cenário aí, o cliente me procurou e perguntou, né, se eu poderia estar fazendo um preço melhor, e eu já sabia já dessa questão da não concorrência, né? Aí eu deixei bem tranquilo, não levei a conversa adiante não, porque eu já tinha um posicionamento para não acontecer nenhum constrangimento, mas o que você está me falando aí tem que ser preto no branco mesmo, chegar e falar, não posso atuar porque eu tenho consciência do meu contrato de não concorrência aqui. E não consciência, né? Consciência todo mundo tem, é igual juízo. Juízo todo mundo tem, a gente só não coloca em prática muitas vezes. Né? Consciência é a mesma coisa, consciência a gente tem, mas a hora que eu vejo que eu posso ganhar mais, ou que eu posso pagar menos, entendeu? A gente coloca a consciência no bolso e senta em cima, dependendo do momento da vida que a gente estiver vivendo. E se eu tenho uma obrigação ali onde eu não posso aliciar nenhum prestador interno do meu parceiro, ou eu não posso tratar diretamente com os clientes, senão eu vou pagar uma multa, aí a multa que eu vou pagar, ela tem que ser num valor não exorbitante, que o juízo vai derrubar, e tão abaixo que a pessoa vai olhar e falar, compensa pagar a multa. Você entende? Ela tem que ser num valor ali mediano, que a pessoa vai pensar 2 vezes antes de atravessar qualquer relação, e vai ter medo de ter que pagar a multa no caso de descumprimento de contrato. Então, aí o foco pagar menos e receber mais, ele tem menos peso do que o descumprimento.
Obrigado, hein? Nada. Rafaela, sua vez, amiga. Boa tarde, Sibeli. Tudo bem? Tudo bem. A minha pergunta, na verdade, é uma grande preocupação, na verdade. A minha preocupação é com relação à responsabilidade civil e criminal do BPO financeiro. Muitos dos nossos clientes, eles fazem registro ou enviam documentação para a gente que não é hábil, né? Papelzinho de pão ali, um valorzinho de uma gasolina que abasteceu e não pegou cupom. Nós registramos o faturamento real dele, onde em cima dele não foi tributado o devido imposto. Enfim, a minha preocupação é como que seria essa responsabilidade civil e criminal de nós, BPO financeiro, no caso de uma atuação, enfim, de alguma coisa que acontecer com esse cliente que nós representamos. Isso também é estabelecido em contrato. Se você não tem um contrato que trata especificamente sobre as suas responsabilidades... Organizar aqui isso aí. Se você não tem no seu contrato uma cláusula ou um campo que limite a sua responsabilidade civil, fiscal e criminal sobre o assunto, você está correndo um sério risco, sim. Por quê? A partir do momento que você toma ciência dessas falhas e você trata elas internamente, por mais que seja sua obrigação tratar, se você não tem uma cláusula ali, deixando bem claro que o cliente é responsável por toda e qualquer informação, dado e documento que ele te passa, e que você orienta ele sobre as obrigações fiscais e tributárias, mas se ele quer cumprir ou não já é um problema dele, isso pode recair sobre você. Por quê? A partir do momento que você tem acesso a essas informações e trata elas, você se torna cúmplice, certo? Isso no contrato é uma cláusula que a gente chama de não corrupção. É uma cláusula não obrigatória, que muitas empresas preferem não colocar, tá? Justamente para ter esse jogo de cintura e não perder cliente, muitas vezes, mas é indicado. Por quê? Nessa parte da não corrupção, você coloca ali que a sua empresa cumpre todas as regras e normas tributárias e fiscais. E que o seu cliente está ciente disso. Então, se ele não cumpre, ou se para manter o contrato ele te obriga a não cumprir, né? E isso eu falo não de você sonegar imposto e etc., mas ele te mandar papel de pão ao invés de mandar cupom fiscal, dele falar, ó, esse tributo eu não vou pagar, deixa para depois, você separa as responsabilidades. Entendeu? Qual a importância, assim, de fato de um contrato? Por que ele é tão importante? Porque o contrato, ele é um documento que é formalizado somente entre vocês, entre as partes, tá? E que tem força judicial. Então, esse é o momento de você colocar todos os pingos nos is, tá? E 90%, gente, isso eu faço, essa porcentagem eu trago com segurança. 90% de todas as ações judiciais, seja trabalhista, seja inventário, seja família, seja contratual, seja qualquer coisa. Vamos tirar aí previdenciário e criminal da jogada só, tá? E ambiental. É falta de preto no branco, é falta de pingos nos is. Porque todo o problema dá quando não estão claras as regras do jogo, tá? Então, a partir do momento que eu sou sua cliente, estou negociando com você, a gente sentou, negociou, colocou tudo no papel, e ali naquele papel está falando o que é minha responsabilidade, o que é sua, não dá para ninguém jogar nas costas de ninguém, nada, tá? A partir do momento que isso não tá, e você compactua da minha ilegalidade, você é cúmplice. Então, doutora, mas como a doutora falou, excluindo ali a parte previdenciária e criminal, significa que mesmo eu colocando essa cláusula no nosso contrato, se surgir alguma responsabilidade em si, eu vou responder da mesma maneira. Na verdade, você não... Uma coisa é responder a título de condenação. Outra coisa é responder a título de prestação de informações. Tá? Então, uma coisa é você ser acionada judicialmente para você responder por aquele crime.
responder por aquela sonegação. Outra coisa é o juízo chegar e falar, Rafaela, a BE Solutions, BPO financeiro ali, eles estão sonegando tal imposto. E quem trata da parte financeira deles é você, é a sua empresa. Você está ciente disso? Você vai levar toda a documentação e vai falar assim, excelência, estou ciente, está aqui ó, o nosso contrato dividindo responsabilidades, passei para ele quais são as obrigações, quais são os deveres, eu só não posso obrigar ele a pagar. Eu só não posso obrigar ele a fazer. Foi uma escolha dele não fazer, porém, toda a minha parte está aqui. Entende? Então, eu não preciso me preocupar com a situação que eu deveria estar ou deixando de atender aquele cliente, ou informando algum órgão, enfim, sobre a situação dele. Eu como BPO, eu não tenho essa obrigação de delatar. É isso? Isso mesmo. Eu posso continuar tranquilo atendendo o meu cliente, estando ciente de tudo que ele está fazendo, se eu tivesse a cláusula bem detalhada, bem formalizada dentro do meu contrato. Posso ficar tranquila com relação a isso. Responsabilidades, pode. Pode sim. Obrigada, doutora. Só para complementar, desculpa, só para complementar essa pergunta da Rafaela, que eu acho que ela é importante, mas aí, nesse caso, a gente vai ter que vai ter que gravar ou documentar de alguma forma isso, para ter isso registrado, ou não? Ou não precisa? Sim. Normalmente, o que você pode fazer no anexo que eu falei mais cedo sobre quais os serviços serão prestados, as etapas que serão prestadas. Por exemplo, eu tenho 2 clientes que são contadores, tá? Escritórios de contabilidade. No contrato deles já tem todas as obrigações legais que o cliente deve cumprir. Entende? Entendi. Então, o cliente, quando ele está te contratando, ele já sabe quais são todas as responsabilidades dele. Você já colocou ali. Eu posso colocar isso num anexo no contrato. Quais são as responsabilidades civis, fiscais e criminais que envolvem a nossa relação? Bota essa cláusula de não corrupção e ele assina e ponto. E aí eu não preciso fazer nenhuma gravação dizendo que eu informei, nada disso. Não, ficar gravando ligação, não, nada disso. Tá. Você precisa ter um documento que comprove que ele está ciente de quais são os direitos e deveres dele. Legal. E até onde vai a responsabilidade da sua empresa. Legal, tá bom. Obrigada. Eu até perguntei isso, doutora, porque agora que você falou de contadores, é que eu sou contadora. E eu, seguindo o meu código de ética do CRC, eu tenho a obrigação de formalizar isso. Cada vez que que eu detecto irregularidade, eu tenho que formalizar isso daí. E se no caso de 3 advertências para o cliente, ele permanecer com aquilo, eu sou obrigada a desistir daquele contrato e não atender mais o cliente. Então, essa é a minha postura que eu tenho que ter como contadora. A minha preocupação é, atuando agora como BPO financeiro, qual deveria ser a minha postura? Se eu posso continuar atendendo com tranquilidade ou se eu teria que seguir esse mesmo raciocínio que a gente tem dentro da contabilidade. É que hoje, a gente conversou sobre isso, Guto, mas vocês me corrijam se eu estiver errada, porque, de novo, o mundo BPO é um universo novo para mim. Tá? Por enquanto, tá? Por enquanto, isso. Assim como tem o órgão que regulamenta o serviço contábil, pela nossa conversa daquele dia, vocês ainda não têm um órgão que regulamenta o universo BPO, né, Guto? Ainda não. Nós temos, na verdade, porque os BPO financeiros, eles têm a obrigação de ter um administrador, que é o CRA. Certo. O que acontece é que a gente utiliza dos benefícios de não constituir o nosso CNPJ com o KNAI, que obriga o CRA. Mas, se for para analisar ao pé da letra, um BPO financeiro tem que ter um administrador como responsável técnico. Aí, Rafaela, eu vou interromper um pouco essa discussão, porque isso, Cibele, já foi tema de semanas e meses de discussão dentro do grupo do café. Se é do CRA, se não é, qual atividade, qual que não. Então, assim, esse aqui é um ponto para outro café, que eu acredito que não seja interessante a gente entrar. É um ponto extremamente gostoso de discutir,
porque tem muitas linhas e muitos termos que eu, como BPO, não sei nada. Então a gente traz um especialista. Vamos fazer o seguinte: a gente coloca numa sala alguém do CRA, alguém do CRC, alguém de qualquer outro C que existir e descobre o que vai acontecer no final. Mas é muito delicado. Então, mas só para não deixar esse questionamento em aberto, o que eu sugiro, então, Rafaela e Cristiane, que a Cristiane aqui, inclusive, perguntou se é obrigatório, é obrigatório CRA para todo BPO? Me parece que não. Não. Eu conheço uma economista que assina o termo de responsabilidade técnica para os BPOs dela. Porque assim, o BPO em si ele tem um universo muito grande de aplicações e possibilidades dentro da parte financeira, que pode aplicar, sim, ter uma visão de que exige um conselho por trás, ou não. Porque, por exemplo, tem BPO aqui que só faz conciliação bancária. Eu vou ser sincero. Um estagiário faz conciliação bancária dentro de uma empresa. Qual que é a responsabilidade do CRA em cima disso? Mas é claro, eu não quero entrar nesse mérito. Então, dependendo da estrutura do BPO, do que ele acopla, do que ele integra, quais são as obrigações, qual que é o termo técnico assinado, por exemplo, um contrato interessante. Sibeli, se a empresa do Marinho, por exemplo, ou da Simone, ela toma as decisões em cima da minha colocação, porque ela departamentalizou todo o departamento financeiro dela, ou seja, eu tenho uma responsabilidade em cima dos dados, por mais que ele assuma a responsabilidade de pagamento ou qualquer outra coisa do tipo, ele tomou uma decisão em cima das informações que eu passei, dos relatórios que eu passei. Então, quem que assina esse termo? Quem que se responsabiliza por isso? Então, é um outro assunto um pouco mais delicado. Mas a gente pode sim se organizar como algo novo, dentro de uma associação, dentro de uma instituição, até mesmo promover essa dinâmica para que a gente possa estar se defendendo, se posicionando, criando aí uma vertente nova, talvez. Sim, mas para esse primeiro momento, para vocês, por exemplo, Leide, Rafaela, que já vivem essa realidade no dia a dia de vocês, eu recomendo, então, que vocês deem uma olhada nas legislações internas do CRA, para ver se tem alguma coisa nesse sentido, tá? Porque caso ocorra alguma responsabilidade, o judiciário, nesse ponto, ele é bem claro no sentido de delegar as responsabilidades para os órgãos administradores e os órgãos reguladores de cada categoria, tá? Então, deem uma olhada no CRA, se tem essa mesma obrigatoriedade que o órgão de contabilidade exige, tá bom? Tinha alguém que tinha levantado a mão antes? Era você, Marinho? Era eu, mas já respondeu aí, Guto. Tava no bate-papo aí, acabou respondendo. Obrigado. Não, maravilha. Então, pessoal, o que acontece? Então, dentro do nosso onboard, o que nós vimos aqui de mais importante, o primeiro passo, eu acho que esse aqui gera uma série de outros encontros, porque se a gente está falando de onboard, o primeiro passo é o contrato. Então, hoje nós podemos falar muito bem do contrato e discorrer vários outros assuntos. A Cibele falou de fazer um encontro. Cibele, se depender de mim, a gente faz uns 45 mil, tá? Perfeito. Porque dá para... Nossa, tem assunto para mais de metro, isso é muito gostoso de discutir, porque nós, muitas das vezes, não temos com quem conversar sobre. Cada um está na sua região, está na sua cidade, está vivendo aí uma certa solidão dentro do empreendedorismo na área de BPO financeiro. E ter a possibilidade de ter uma qualidade de um café como esse para compartilhar, para ter ideias e trazer insights, não tem preço. Então, assim, a gente pode criar aí uma série de conteúdos. A gente começou hoje, então, o tema do onboard, falando sobre o primeiro passo, e o primeiro passo é contrato. Então, veio muito a calhar, foi bastante providencial a Cibele ter aparecido, né? Foi muito interessante a gente começar essa dinâmica. Muito obrigado, viu, Isis, por tudo isso. Eu queria também agradecer a Julene, porque foi ela que me apresentou a Cibele. E o primeiro passo do onboard, basicamente, é o contrato, e ele tem que estar muito bem estabelecido. Eu acho que, a partir daí, a gente começa a pensar nos outros próximos passos que estão dentro do onboard. Tá? Eu não imaginava que a conversa ia se levar a esse nível. Eu estou muito feliz por isso. E estou muito feliz por todos estarem aqui. Para quem chegou no finalzinho e perdeu o começo, vale a pena rever essa gravação.
Hoje mesmo eu vou colocar lá na trilha de conteúdo dentro da plataforma do café e não se assustem com a bagunça, tá? O Sebastian está montando ali os cards, então vai aparecer uns 20 cards, vai voltar os cards, a gente está tentando separar os cards por temas. Então a gente vai colocar o card de trilha de conteúdo de vendas, de direito, a gente cria aqui um de onboard, acho que vai ser interessante, e o primeiro poderia ser esse bate-papo, porque a gente tem muitos outros assuntos dentro do onboard para poder explanar aí e ficar falando. Na verdade, a gente pode pegar cada tema daquele, Isis, que você montou, e criar uma discussão, um debate, importâncias, acho que vale muito a pena. E, por fim, alguém mais gostaria de se manifestar, se colocar? Você fiquem à vontade. Nossa, todo mundo em silêncio. Que fúnebre. Só que a gente fala acho que tá todo mundo com a cabeça fervilhando agora, né? Tá todo mundo em choque, muita informação. Uma coisa que eu vou... RA que falaram aí, ó. Que eu vou adicionar é, querendo ou não, né? Assim como a parte de fazer a gestão financeira do cliente, você acaba usando alguma ferramenta para fazer isso, né? Seja o Excel, o Google Sheets, mas normalmente aqui acho que a maioria das pessoas usa um sistema específico, como Omni, Conta Azul, Nibo e afins. Eu vou só falar assim, porque eu sou fã desses dois, então, assim, é uma ótima forma de fazer o onboarding usando uma ferramenta é usando o Pipefy ou o ClickUp, dependendo de como você vai utilizar. Tem outras no mercado, mas, assim, eu acho que eles são muito, muito bons. Eu acho que eles podem ajudar muito a fazer a gestão dos processos, das atividades dentro da empresa. Então, quem ainda não conheceu, eu vou deixar o link aqui no grupo, no chatzinho. Eu acho que vale super a pena darem uma olhada, tá? Porque eles realmente podem ajudar bastante na questão da gestão dos processos e das atividades dentro da empresa. O Breno me apresentou o ClickUp. Hoje eu tenho, acho que, pela quantidade de ideias que eu tenho aqui, eu devo ter uns 5, 6 ClickUps. Um ClickUp para as coisas de casa, um ClickUp para o café, um ClickUp para contabilidade, um ClickUp para o BPO. Está sendo bem... Vale muito a pena. Isso que o Breno falou, de fato, ajuda bastante. E tendo dificuldades, pessoal, pode entrar ali em contato conosco dentro do café, cria ali um fórum dentro da plataforma do café para que a gente possa criar movimentos, abrir uma sala de bate-papo. Hoje, eu acredito que por a gente estar se transformando numa grande comunidade, num grande grupo de network, e está trazendo outras especialidades para o nosso meio, não tem mais por que a gente ficar só com 2 encontros por semana. É claro que não dá para todo mundo maratonar tudo. Você pode assistir depois se for do seu interesse. Mas nada nos segura agora. Acho que a partir de agora, se a gente quiser falar de qualquer outro assunto, qualquer outro horário, a gente abre uma sala, quem tiver online participa, quem quiser ver a gravação. Então aí o céu é o limite para que a gente possa estar brincando aqui de fazer cafés a todos os gostos. Perfeito? Então, acho que é isso. Pessoal, muito obrigado. Informação rápida. Lembra aquela dinâmica que eu falei que até 50 participantes do cafezista, a gente alteraria a forma de pagamento e o valor? Nós temos hoje, no total, 48 pessoas que acreditaram no café e entraram como assinantes com valor simbólico anual, né, de R$14,90 por mês, né, pagando no valor anual. Estamos com 48 assinantes, ou seja, daqui a 2 assinantes a gente já muda a estrutura de pagamento, aí você vai poder pagar por mês, só que provavelmente com valor de R$29,90, tá? E a gente entende que o café é um ambiente que não é para todo mundo, mas a nossa tentativa aqui é promover encontros como esse, para que a gente possa estar enriquecendo a nossa base, estar enriquecendo a nossa plataforma e enriquecer aqui esses encontros, esses fóruns, essas discussões. O WhatsApp é legal? É excelente. Ele responde coisas rápidas, tem muita gente participando. Então, se vocês puderem tirar uma fotinho, publicar no Instagram, clica aqui, compartilhar o link do grupo do WhatsApp. A gente está tentando bater 1.000 membros no WhatsApp. O WhatsApp vai continuar naquela dinâmica gostosa e gratuita, onde os membros degustadores terão acesso.
mas para algo a mais, caso vocês queiram uma organização a mais, que a gente sabe que o WhatsApp não dá, a gente está com essa plataforma do café e estamos dessa forma, tá? Qualquer dúvida podem me chamar, eu e o Breno estamos extremamente acessíveis, o Marinho também está trabalhando de graça aqui para gente, por enquanto sem contrato, né, Marinho? Mas o Marinho é um excelente barista. Mas Sibeli está aí agora, né? É isso, organizar essa casa. Pronto. Ixi, tem que organizar as políticas, os termos. Nossa, vai ser terrível. Mas eu queria muito agradecer a presença de todos, tá? E, ó, daqui a pouquinho, acho que o Meet me entrega essa gravação. Acho que em 1 hora ele me entrega a gravação. Daqui a pouquinho eu já subo lá na plataforma para quem perdeu o começo dela. Vale muito a pena escutar isso aqui enquanto tá lavando a louça, tá? Eu tenho feito essa experiência no Spotify. Porque o trabalho manual não te desliga muito da conexão do que está sendo falado. Então é isso. Meus caros, muito obrigado. Fico feliz pela participação de todos. E tamo junto. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até obrigada, a próxima. gente. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Sibeli, mais uma vez, abraço, obrigado. Obrigado. Estou à disposição. Até mais, pessoal. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.